Ninguém ousava dizer uma palavra. O silêncio naquela sala de jantar não era de respeito, era de pura confusão. O milionário japonês havia acabado de falar e ninguém tinha entendido absolutamente nada. Mas antes que tudo desmoronasse, uma voz inesperada ecoou do fundo. Vinha de alguém que não deveria nem estar ali. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. A noite estava marcada para ser um divisor de águas nos negócios de Carlos Albuquerque. Empresário tradicional, dono de empreendimentos em São Paulo, ele abriria as portas da sua mansão em Alphaville para o investidor mais enigmático com quem já lidou, Kenji Nakamura. O bilionário japonês conhecido por transformar desertos em usinas solares e cidades em polos sustentáveis. Um nome que provocava respeito e medo. Tudo fora planejado com perfeição. O cardápio tinha pratos japoneses preparados por um chefe especializado. A decoração misturava elementos orientais e tropicais com equilíbrio, e os convidados eram políticos e empresários do alto escalão. Um jantar para selar um contrato milionário que poderia mudar o futuro energético do Brasil. Mas um detalhe ameaçava tudo. O intérprete de Kenji Nakamura sofrera um acidente a caminho do evento. Mesmo com os melhores esforços de última hora, não havia ninguém ali que falasse japonês. E o próprio Kenji não se comunicava em português nem em inglês. Carlos tentava manter a postura, improvisando com aplicativos de tradução no celular. Mas nada fluía. As frases saíam truncadas, os gestos desconexos, o constrangimento crescendo. Kenji, sério, observava com paciência, mas sem engajar. Seu olhar era indecifrável. Amanda, a filha de Carlos, fazia anotações apressadas, tentando controlar os bastidores da noite. Já Leandro, o mordomo, deslizava entre as mesas com um sorrisinho sarcástico, como se já soubesse que aquilo daria errado. Na escada lateral, ajoelhada discretamente com um pano e um borrifador nas mãos, Isabel Souza acompanhava a cena em silêncio. Recém-contratada, ninguém sabia muito sobre ela, só que era eficiente e discreta. Naquela noite, ela só queria terminar seu turno sem chamar atenção. Mas o destino já havia decidido que seu nome seria lembrado. E aquele jantar estava apenas começando. O som discreto dos talheres sendo posicionados sobre os pratos foi o único ruído que preencheu o espaço enquanto Kenji Nakamura adentrava o salão principal. Vestia um terno sob medida em tom de azul acinzentado, impecável, com um broche discreto no colarinho. O símbolo da empresa de energia que havia fundado há mais de 3 décadas no Japão. Ao seu lado, 2 assistentes caminhavam em silêncio, tão rígidos quanto ele. Nenhum deles sorria. O tempo parecia desacelerar naqueles segundos em que os convidados se levantaram, em um gesto automático de respeito, sem saber exatamente como agir. Carlos Albuquerque foi o primeiro a se mover. Avançou com firmeza e abriu um sorriso largo, tentando disfarçar a tensão que crescia dentro do peito. Estendeu a mão para cumprimentar o japonês. Kenji fez uma breve reverência. Carlos imitou o gesto, mesmo sem saber se estava fazendo corretamente. Amanda, atrás do pai, observava cada detalhe com os olhos treinados de arquiteta acostumada a controlar ambientes. Tinha certeza de que aquela noite precisava sair perfeita. Qualquer ruído fora do lugar arranharia a imagem que vinham construindo havia semanas. Com Kenji acomodado na ponta da mesa principal, os convidados começaram a se sentar novamente. Vinhos foram servidos, o jantar iniciado e os brindes protocolares disparados em várias direções. Mas havia uma ausência estranha na cena. O som da conversa não existia entre Carlos e Kenji. Nenhuma frase fluía. Nada se conectava. O anfitrião tentava puxar assunto com expressões simples em inglês, mas o bilionário japonês apenas assentia com educação e respondia com palavras tão enigmáticas quanto sua postura.
Carlos pegou o celular discretamente e abriu o aplicativo de tradução simultânea. Falava devagar, aproximava o aparelho do rosto de Kenji, aguardava a resposta e depois lia a tradução com um sorriso amarelo. A cada tentativa ficava mais claro para todos que aquilo não era viável. O ruído da tecnologia, o tempo entre frases, a frieza da comunicação, nada daquilo transmitia confiança. Os convidados trocavam olhares discretos. Alguns sorriam de maneira constrangida, outros já murmuravam ao pé do ouvido. Um jantar de negócios onde ninguém falava a mesma língua. O clima, antes vibrante e elegante, mergulhava em uma inquietação difícil de descrever. Amanda apertava os lábios, mantendo a compostura, mas por dentro fervia. Ela havia alertado sobre o risco de depender de um único intérprete. Agora, tudo o que tinham construído, a decoração temática, o cardápio alinhado com a cultura japonesa, até os arranjos com flores de cerejeira, parecia se desfazer no ar. Tudo por uma falha idiota. Na cozinha, Leandro ria baixo com um dos garçons. Imitava Carlos tentando usar o celular como tradutor, fazendo caretas teatrais. Era o tipo de noite que ele gostava de assistir. Poderosa por fora, desmoronando por dentro. Ele sempre teve dificuldade em respeitar quem usava terno. Enquanto isso, do outro lado do salão, Isabel Souza recolhia taças vazias com discrição. Usava o uniforme azul com detalhes brancos, luvas amarelas, cabelos presos num coque simples. Ninguém a notava, e era exatamente assim que preferia. Desde que havia sido contratada para ajudar na manutenção da mansão, não falava com quase ninguém, exceto por algumas instruções rápidas da Amanda e reclamações sarcásticas de Leandro. Isabel se mantinha distante, trabalhava em silêncio, observava tudo. Ela passava entre as mesas com cuidado para não chamar atenção, mas era impossível ignorar o que estava acontecendo. Mesmo sem querer, seus ouvidos captavam as palavras truncadas de Carlos, os sorrisos desconfortáveis, os olhares impacientes. Algo dentro dela se revirava, como se enxergasse um desastre que todos estavam tentando esconder com guardanapos bordados e champanhe francês. Kenji comia devagar, usava os hashes com precisão, mas seu olhar vagava para o ambiente com desinteresse. Observava as pessoas como quem assiste a um espetáculo do qual não se sente parte. Em certo momento, ele sussurrou algo em japonês para um dos assistentes. A frase foi curta. O rapaz apenas assentiu. Isabel, que recolhia um guardanapo dobrado no chão perto da escada, parou por um segundo. Aquela frase ela conhecia. Não apenas reconheceu o idioma, entendeu o sentido, voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas agora os gestos estavam mais tensos, a respiração acelerada, limpava com mais força. O pano molhado deslizava sobre a madeira como se lavasse as palavras que acabara de ouvir. Na mesa principal, Carlos já começava a perder a esperança de salvar a noite. Olhou para Amanda, pedindo socorro com o olhar. Ela deu de ombros como se dissesse, "Você quis assim." O relógio no pulso de Kenji brilhava sob a luz do candelabro. As taças reluziam intocadas em alguns lugares. O jantar tinha todos os elementos para ser um sucesso, menos a única coisa que realmente importava: compreensão. E então Kenji falou novamente, não para Carlos, nem para os convidados. Falou baixo, olhando para o prato. Apenas um comentário, talvez um pensamento em voz alta, mas foi o suficiente para fazer Isabel parar. Estava atrás da escada, dobrando uma toalha de linho. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para o salão, depois para ele. Seu coração disparou. A garganta secou. E quando a frase ressoou pela memória, como se algo adormecido despertasse, ela soube. Não podia mais ficar calada. Mas ainda não era a hora de falar. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e voltou a trabalhar. Com passos silenciosos, saiu da sala como se nada tivesse acontecido. No centro da mesa,
o silêncio se tornava cada vez mais incômodo. Mas algo invisível havia mudado. E muito em breve, aquela mudança teria voz. Na mansão de Carlos Albuquerque, o jantar seguia seu curso como uma ópera desafinada, visualmente impecável, mas com uma ausência dolorosa de harmonia. Os convidados, em sua maioria empresários influentes e políticos estratégicos, tentavam manter a elegância nas conversas paralelas. Mas a tensão pairava no ar como um perfume caro borrifado em excesso. A presença de Kenji Nakamura, embora discreta, pesava sobre todos. Era como ter uma peça central raríssima à mesa que ninguém sabia exatamente como manusear. Carlos, cada vez mais frustrado, já havia feito 5 tentativas de engatar um diálogo direto com o empresário japonês. Usara inglês básico, linguagem gestual, até o ridículo aplicativo de tradução que mais atrapalhava do que ajudava. Cada interação terminava com um sorriso amarelo e um silêncio constrangedor. Amanda mantinha-se calada ao lado, segurando a taça de vinho como se fosse uma âncora de controle. Leandro, no fundo do salão, cruzava os braços e observava, esperando a oportunidade certa para comentar com desdém nos bastidores. E foi nesse ambiente saturado que tudo começou a mudar. Sem aviso, Kenji se inclinou levemente para frente, olhando para o prato com uma expressão introspectiva. Seus lábios se moveram com lentidão, emitindo uma frase curta, em japonês. Não era um brado, não era uma reclamação. Era quase um lamento, mas foi o suficiente para alguém ouvir. Alguém que nunca deveria ter tido voz ali. Atrás da escada, perto da entrada lateral da sala, Isabel Souza paralisou. Estava recolhendo guardanapos caídos e ajeitando discretamente os vasos que enfeitavam a base do corrimão. Seus olhos se arregalaram por um instante. Conhecia aquelas palavras. E mais do que isso, sentiu o peso delas. A maneira como foram ditas. O tom de alguém cansado, incompreendido, quase desiludido. Ela olhou discretamente para o centro do salão. Viu Kenji. Viu Carlos, aflito. Viu Amanda, endurecida. E sentiu, como uma faísca acendendo dentro do peito, que não podia simplesmente ignorar aquilo, mesmo que não fosse seu lugar, mesmo que não tivesse sido chamada, mesmo que todos os olhares depois viessem com julgamento e espanto. Respirou fundo, ajustou as luvas amarelas e caminhou com passos firmes até a lateral da mesa principal. Carlos foi o primeiro a notá-la se aproximando, franzindo a testa, sem entender o que ela fazia ali. Amanda se virou lentamente, já armando o discurso de repreensão, mas foi Kenji quem ergueu os olhos primeiro. Isabel parou a menos de 2 metros dele. Suas mãos estavam visivelmente trêmulas, mas seu olhar era direto. Ela inclinou o corpo com uma reverência respeitosa e então, com voz firme e calma, falou. Em japonês, fluente, claro, articulado. A frase era uma resposta direta ao que Kenji acabara de dizer, mas o que realmente chocou não foi o conteúdo. Foi a naturalidade com que ela usou a língua. Por 2 segundos ninguém reagiu. Era como se o tempo tivesse congelado. Os olhos de Kenji se arregalaram, seus assistentes se entreolharam. Amanda soltou a taça com força demais na mesa, produzindo um estalo seco. Carlos abriu a boca sem emitir som, e Leandro, no fundo, descruzou os braços num reflexo involuntário. Kenji se endireitou na cadeira, olhou para Isabel como se estivesse vendo algo impossível diante de si. Depois respondeu, em japonês. Uma frase curta, mas carregada de surpresa e curiosidade. Isabel assentiu. Traduziu o que ele havia dito para Carlos com suavidade, como quem pega um cristal com cuidado nas mãos. Ele disse que agradece pelo jantar, mas se sente isolado, como se estivesse sozinho no meio da multidão. Carlos levou alguns segundos para entender. Repetiu baixinho as palavras. Depois sorriu, surpreso. "Você fala japonês?" perguntou. Isabel olhou para ele e respondeu em português, com simplicidade. "Estudei sozinha.
Nas horas vagas, a reação no salão foi mista. Alguns convidados bateram palmas timidamente. Outros riram, sem saber se aquilo era uma brincadeira de muito bom gosto ou um milagre doméstico. Amanda se manteve estática, as mãos espalmadas sobre a toalha, os olhos grudados na faxineira como se ela fosse um vírus fora de controle. Carlos não pensou duas vezes. Puxou uma cadeira próxima e pediu que Isabel se sentasse ao lado dele, temporariamente, apenas para intermediar a conversa. Ela hesitou por um instante, mas ao ver Kenji assentindo com um leve sorriso, aceitou. E a partir dali, algo diferente começou a se construir. As frases antes truncadas começaram a fluir. Kenji falava com calma, Isabel traduzia com precisão e calor humano. Carlos ouvia, respondia, e ela devolvia a resposta com igual respeito. Era como se, de repente, a ponte entre dois mundos tivesse sido construída por mãos que ninguém jamais esperaria. Leandro, da cozinha, observava tudo com a mandíbula tensa. Aquilo mexia com algo profundo, com as regras invisíveis de quem manda, de quem serve, de quem deve calar. Amanda, por sua vez, levantou-se discretamente da mesa. Foi até o hall de entrada com passos firmes. Não suportava o som daquela voz onde ela não deveria estar. Mas ali, no coração da sala, entre taças de cristal e contratos milionários suspensos no ar, uma faxineira com um uniforme azul e luvas amarelas mudava o rumo da noite. Não com gritos, não com ostentação, mas com palavras, com coragem e com uma língua que poucos acreditariam que ela dominava. A noite ainda não havia terminado, mas já não era a mesma. E Isabel também não. As palavras continuavam fluindo pela sala como música antes ausente. Isabel, sentada entre Carlos e Kenji, traduzia com maestria cada nuance do discurso do empresário japonês. Mas não era apenas uma ponte linguística, era uma ponte emocional. Sua postura não era de uma funcionária assustada, mas de alguém que compreendia o peso de cada palavra dita. O silêncio respeitoso dos convidados era quase reverente, como se todos tivessem consciência de que estavam presenciando algo raro. Kenji, antes retraído e quase inatingível, agora mostrava expressões sutis que diziam muito. Seus olhos se estreitavam levemente em sinal de aprovação quando Carlos falava com honestidade. Ele erguia levemente as sobrancelhas ao ouvir alguma proposta ousada. Mas, acima de tudo, mantinha o olhar fixo em Isabel. Havia algo ali, um reconhecimento silencioso, como se visse nela algo familiar, talvez até íntimo, um eco distante de outra realidade. Carlos, por sua vez, parecia aliviado. Com Isabel intermediando, ele finalmente podia apresentar suas ideias sobre a parceria internacional na área de energia sustentável. Falava com entusiasmo, enquanto ela traduzia com precisão, sem jamais levantar o tom. A mansão havia se tornado, naquele instante, uma espécie de reduto diplomático inesperado. E tudo isso por causa de uma mulher que até 2 horas antes limpava silenciosamente os cantos esquecidos da casa. Amanda voltou à mesa com o rosto mais fechado do que nunca. Seus olhos pareciam atravessar Isabel como lâminas. Cruzou os braços e permaneceu em silêncio. Para alguém que cresceu em um lar onde hierarquias sociais eram sagradas, ver a faxineira de sua casa ocupando o lugar de protagonista naquele jantar era insuportável. Não porque Isabel fosse incapaz, mas justamente porque ela era, porque estava sendo. Leandro, do canto da sala, cochichava com um garçom. Deve ter decorado umas frases de filme, murmurava, rindo com desprezo. Mas mesmo ele, por dentro, sentia o incômodo que só a verdade produz. Isabel não estava fingindo. Ela era aquilo. E isso colocava todos os seus preconceitos em xeque. Entre uma frase e outra, Carlos ofereceu vinho a Kenji. O japonês fez um gesto educado de recusa, agradecendo em seu idioma. Isabel traduziu sorrindo e o gesto foi correspondido.
Naquele instante, algo que poucos perceberam aconteceu. Kendi olhou para ela com um brilho diferente. Não o olhar de um executivo impressionado, mas de alguém que reconhece um valor ancestral. Um tipo de respeito que não se explica, apenas se sente. Amanda explodiu por dentro. Tocou no ombro do pai discretamente e sussurrou com a voz carregada de irritação. Você vai deixar essa mulher dominar a noite inteira? Carlos não respondeu. Limitou-se a devolver um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Estou vendo o que você se recusa a enxergar. Ao fundo, os convidados começaram a conversar entre si, já menos preocupados com a formalidade. Alguns comentavam o feito de Isabel com admiração. Outros, mais céticos, tentavam racionalizar. Um político cochichou para outro. Essa moça vai dar o que falar. E estava certo, porque para o círculo de poder e influência que cercava Carlos, a ideia de que alguém do serviço doméstico pudesse representar o país num jantar de negócios era, no mínimo, provocadora. Quando o prato principal foi servido, Kendi fez algo que ninguém esperava. Pediu, com educação, que Isabel provasse o prato primeiro. Disse que confiava mais no paladar dela do que nas recomendações do cardápio. A tradução soou como um elogio, mas na verdade era mais. Era um gesto de humildade e de reverência. Carlos sorriu com sinceridade. Amanda apertou os talheres. E Leandro, lá no fundo, perdeu completamente a graça. Na cozinha, murmuravam entre si. Uns diziam que Isabel devia ter um diploma escondido. Outros apostavam que ela estava se passando por faxineira por algum motivo secreto. Ninguém cogitava a verdade mais simples, que ela era, de fato, uma faxineira autodidata, que aprendera japonês nas madrugadas, entre um turno e outro de trabalho, cuidando da mãe doente e sonhando com um mundo que parecia inalcançável. Até aquela noite. A expressão de Isabel não era de orgulho vaidoso, era de foco. Ela não buscava impressionar, nem tampouco provar nada. Estava apenas sendo ela mesma, com a mesma firmeza com que limpava o chão da cozinha ou dobrava os panos de prato. Era isso que fazia dela tão diferente. Era isso que deixava Amanda desconcertada, que irritava Leandro, que conquistava Kendi. Ao final do jantar, Carlos pediu a palavra, agradeceu a presença de todos e fez menção especial a Isabel, dizendo que sem ela, aquela noite teria sido um fracasso. Kendi assentiu sem pressa e adicionou algumas palavras em japonês. Isabel traduziu. Foi a primeira vez em muitos anos que me senti verdadeiramente compreendido fora do meu país. Os aplausos vieram, tímidos no começo, depois mais calorosos. Amanda não aplaudiu. Leandro tampouco. Mas naquela altura pouco importava, porque os olhos que mais importavam, os de Kendi, os de Carlos e agora os de boa parte da elite presente, estavam voltados para Isabel com uma admiração genuína. E mesmo sentada, vestindo seu uniforme azul e as luvas amarelas, ela parecia maior do que todos ali. Porque naquele salão onde tudo era caro, quem mais valia era ela. A cozinha da mansão parecia um mundo à parte. Enquanto os convidados ainda saboreavam a sobremesa na sala de jantar, atrás da porta de madeira pesada, o clima era outro, denso, carregado de comentários abafados e olhares enviesados. Leandro andava de um lado para o outro com a expressão amarga, como se o próprio ego tivesse sido jogado no lixo, junto com as sobras do jantar. A equipe de garçons trocava olhares, uns desconfortáveis, outros francamente debochados. Um deles comentou em voz baixa: "Daqui a pouco essa faxineira vai estar dando ordens aqui dentro." Leandro ouviu e riu com sarcasmo. "Claro, né? Daqui a pouco ela assume meu lugar e já vira dona da mansão. Só falta o tapete vermelho." Isabel entrava silenciosamente para guardar os panos de limpeza.
Caminhava com passos calmos, sem abaixar a cabeça, mas também sem se colocar acima de ninguém. Não havia provocação em sua postura, mas bastava sua presença para incendiar inseguranças que ninguém ali estava pronto para encarar. Amanda apareceu em seguida, com os braços cruzados e os saltos estalando no piso frio. Parou ao lado de Leandro e disparou, como quem solta veneno. Ela só pode ter ensaiado aquilo tudo. Vai ver, decorou as frases ou usou algum tradutor escondido. Quem é que acredita que uma faxineira do nada resolve aprender japonês? Leandro assentiu com o rosto fechado. Ou então ela decorou assistindo desenho japonês. Anime, essas coisas que pobre adora ver. Isabel ouviu tudo. Ela estava bem perto, pegando um balde no armário ao lado da geladeira industrial. Por um instante, seus olhos vacilaram, mas não disse uma palavra. Só pegou o balde, virou-se e saiu da cozinha com a mesma dignidade que tinha demonstrado durante o jantar. Seu silêncio pesava mais do que qualquer resposta, e isso incomodava ainda mais. Na sala principal, Carlos se despedia dos últimos convidados, apertando mãos com um sorriso visivelmente satisfeito. Kenji, antes distante, estava agora mais acessível, trocando algumas palavras com os empresários locais, sempre com Isabel por perto, fazendo a ponte com precisão. Quando Carlos se aproximou para agradecer mais uma vez, Kenji apenas respondeu com um gesto simples, colocou a mão no peito, fez uma leve reverência e disse, em português com forte sotaque, respeito. Carlos entendeu perfeitamente e sorriu, tocado. Na ala dos funcionários, Leandro explodiu em desabafo para 2 copeiros. Isso aqui virou circo. Todo mundo batendo palma para a faxineira como se ela fosse diplomata da ONU. Daqui a pouco o japonês pede ela em casamento. E vocês acham bonito? Baixou o tom e cuspiu as palavras entre os dentes. Esse tipo de gente não pode subir. Quando sobe, puxa todo mundo para baixo. Amanda ainda não tinha digerido o que viu. Bebia uma taça de vinho sozinha na varanda dos fundos, olhando para o jardim escuro. Não era apenas orgulho ferido. Era a sensação de que a ordem natural das coisas estava sendo desafiada. Desde pequena, aprendeu que certas funções existiam para manter o equilíbrio social. E ver uma faxineira sendo reverenciada por um dos empresários mais respeitados do Japão era, para ela, o colapso dessa lógica. No quarto de serviço, Isabel sentava na beira da cama simples, sem uniforme, vestida com uma camiseta gasta e os cabelos soltos. Respirava fundo, tentando digerir tudo o que tinha acontecido. Lá fora havia aplausos, sorrisos, elogios. Aqui dentro, vozes venenosas, julgamentos e sarcasmo. Pegou o celular e viu uma foto antiga da mãe ainda lúcida, sentada na poltrona da sala. Sorria com o mesmo olhar de sempre, doce, forte, imbatível. Foi por ela que aprendeu o japonês. Foi por ela que suportava calada. No dia seguinte, os corredores da mansão estavam silenciosos. Carlos já havia saído cedo para uma reunião. Amanda caminhava pela casa com passos lentos, sem falar com ninguém. Isabel, como sempre, chegou no horário, pegou seus materiais e começou a limpar o hall de entrada. Enquanto esfregava o chão com cuidado, Leandro passou por ela e soltou, em tom alto o suficiente para ecoar. Não quer dar entrevista para algum canal de TV? Estão dizendo que você vai sair na capa da Forbes. Alguns dos funcionários riram discretamente. Isabel parou de esfregar, ergueu os olhos e olhou diretamente para ele. Não ligo para a fama, Sr. Leandro. Só quero continuar fazendo meu trabalho com dignidade. Virou-se de volta para o chão e seguiu seu serviço. Leandro ficou sem reação por alguns segundos. Depois, saiu andando, fingindo que não ligava. Na sala de Amanda, ela observava as imagens da câmera de segurança, revendo a cena do jantar. Assistia à forma como Kenji olhava para Isabel, como sorria, como se inclinava levemente ao ouvi-la. Aquilo a incomodava de um jeito que não conseguia explicar. Sentia-se ameaçada.
mas não sabia se era inveja, raiva ou medo do que aquilo podia significar para o futuro da mansão e dos negócios do pai. Isabel, no entanto, não parecia se importar com os bastidores. Limpava como sempre, e quando passava pela sala onde tinha interpretado na noite anterior, não parava para se admirar no espelho dourado, nem olhava para o chão como quem teme aquele espaço. Apenas caminhava firme, porque ela já sabia o valor que tinha, só os outros ainda estavam descobrindo. O sol da manhã filtrava-se pelas grandes janelas da mansão Albuquerque, espalhando reflexos dourados sobre o mármore branco recém-polido. A casa estava mais silenciosa do que o habitual. Carlos, de volta cedo de uma reunião, carregava no rosto um olhar diferente, menos preocupado com números e mais atento a detalhes que, até ontem, pareciam invisíveis para ele. No tablet em mãos, revia os trechos gravados pelas câmeras de segurança do jantar, mas não focava nas taças erguidas ou nos rostos dos empresários. Assistia repetidamente a um único momento, aquele em que Isabel se aproximava de Kenji e, com a postura firme e voz segura, iniciava o diálogo improvável em japonês. Havia algo ali que não se limitava à tradução. Era a conexão entre dois mundos que teoricamente jamais se cruzariam. Kenji, que durante todo o jantar manteve a expressão neutra, mudava diante dela. A forma como ele a escutava, como inclinava o corpo levemente, como respondia com frases mais longas do que com qualquer outro convidado. Era como se os dois falassem a mesma língua, muito além das palavras. Carlos passou a mão pela barba, pensativo. Desligou o tablet e se levantou. Sabia que precisava falar com ela, mas dessa vez não como patrão. Precisava entender quem era de fato aquela mulher que todos julgavam invisível até a noite anterior. Isabel estava no jardim lateral, varrendo folhas secas que o vento insistia em espalhar. Vestia o uniforme de sempre, luvas amarelas, os cabelos presos em um coque apertado. Quando viu Carlos se aproximar, parou imediatamente e tirou uma das luvas. "Bom dia, Sr. Carlos." "Bom dia, Isabel. Pode guardar a vassoura um instante? Queria conversar com você, se não for incômodo." Ela assentiu, discreta, e o seguiu até o salão menor da casa, onde raramente alguém se sentava. Carlos ofereceu uma poltrona, mas ela preferiu ficar de pé. "Pode sentar, Isabel. Aqui você não precisa ficar de pé para ninguém." Ela hesitou, mas aceitou. "Eu assisti tudo de novo hoje cedo. A forma como você traduziu, como se posicionou, foi admirável. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar do Kenji. Ele olhava para você como se te conhecesse de algum lugar." Ele suspirou e se encostou na cadeira. "Como aprendeu japonês, Isabel?" Ela olhou para as próprias mãos por um segundo antes de falar. "Eu cuidava do filho da dona Hiroko. Uma senhora japonesa que morava aqui em São Paulo, num apartamento pequeno. Fui babá por quase 3 anos. Ela mal falava português e o menino também não. Então, para me comunicar, fui aprendendo com eles. No começo era só o básico, mas com o tempo ela começou a me ensinar kanji. Depois me emprestou uns livros antigos. À noite, quando terminava meu turno aqui, eu estudava. Baixei aplicativos, vi vídeos de professores japoneses e fui tentando, sozinha mesmo." Carlos a escutava com uma atenção que raramente dedicava a alguém fora do seu círculo. "Você aprendeu tudo isso sem curso?" "Sim, senhor, eu não tinha dinheiro e também não podia parar de trabalhar para estudar. Minha mãe depende de mim. Ela é doente. Fiquei com medo de tentar uma vaga em outro lugar e perder tudo. Então fui ficando onde dava. Até aparecer essa oportunidade aqui. E por que nunca contou isso para ninguém? Por que não disse que sabia japonês? Porque ninguém nunca perguntou." O silêncio que se formou entre os dois não era desconfortável. Era denso, revelador. Carlos percebeu que, por anos, provavelmente havia dezenas de Isabels cruzando sua vida, seus corredores, suas festas. E ele jamais enxergara nenhuma. "Isabel,
Você mudou aquele jantar. Se não fosse você, Kendi teria ido embora antes da sobremesa. E agora ele está falando em investir no projeto aqui no Brasil com exclusividade. Eu queria que você soubesse disso. Ela sorriu, mas com os olhos úmidos. Não de vaidade, mas de alívio, de reconhecimento. Eu só fiz o que achei certo, Sr. Carlos. Não gosto de ver ninguém sendo ignorado. Naquela tarde, Kendi voltou à mansão. Pediu para não ser anunciado. Queria uma conversa informal com Carlos, sem imprensa, sem intérprete. Mas antes pediu algo inusitado. Eu gostaria de ver a senhora Isabel. Encontraram-se no jardim, no mesmo lugar onde ela havia varrido as folhas pela manhã. Kendi estava de terno claro, mãos cruzadas nas costas, contemplando uma pequena flor que crescia entre as pedras. Quando Isabel se aproximou, ele se virou e sorriu com leveza. Anata wa Chiega Aru, Heiwa Umotsu. Isabel curvou levemente a cabeça, como aprendera com a senhora Hiroko. Arigatou gozaimasu. Ficaram em silêncio por alguns instantes. Depois, Kendi apontou para o céu e disse, agora em português: minha mãe também foi faxineira, no Japão. Ela sempre dizia que dignidade não tem uniforme, tem postura. Isabel não sabia o que responder, mas talvez nem fosse necessário. Ele a olhava não com compaixão, mas com igualdade. Era como se, por trás das diferenças culturais, sociais e econômicas, houvesse um reconhecimento mútuo, como se naquele reencontro silencioso, ambos tivessem lembrado que pertenciam ao mesmo lugar, o da coragem de não aceitar menos do que se é. Naquela mesma semana, Carlos Albuquerque decidiu organizar um novo jantar em sua mansão. O motivo oficial era receber um grupo de empresários franceses interessados em projetos de energia sustentável, mas a verdadeira intenção era outra: testar Isabel mais uma vez. Dessa vez, diante de um público ainda mais exigente e de olhos atentos. O convite foi enviado discretamente a Kendi, que confirmou presença sem hesitar. A mansão estava impecável. Amanda cuidou pessoalmente de cada detalhe da decoração, dos pratos escolhidos, das flores que enfeitavam a mesa principal. Não queria que nada desse errado. Já tinha engolido o orgulho quando viu o pai elogiar publicamente Isabel depois do jantar com os japoneses. E agora sentia que sua posição como gerente da casa estava ameaçada por alguém que, para ela, continuava sendo apenas uma faxineira. Isabel, por sua vez, fazia seu trabalho como sempre, em silêncio, concentrada, com passos leves e olhos atentos. No fundo, sabia que havia algo estranho naquela movimentação tão repentina, mas não comentou com ninguém. Sabia que se havia algo a provar, não seria com discursos nem com confrontos, mas com postura. Às 8 em ponto, os convidados começaram a chegar. Havia homens e mulheres de ternos impecáveis, sotaques carregados e olhares desconfiados. A equipe da mansão estava tensa. Amanda andava de um lado para o outro como se fosse dona da casa. Leandro mantinha o sorriso forçado no rosto, mas trocava comentários irônicos com outros funcionários, como sempre fazia quando queria desestabilizar alguém. Kendi chegou alguns minutos depois. Trazia uma pasta de couro nas mãos e um discreto broche de flor na lapela. Foi recebido com entusiasmo por Carlos, que o levou até a sala reservada onde os franceses já se acomodavam. A conversa começou, e logo os ruídos do idioma se fizeram presentes. Nenhum dos brasileiros falava francês fluentemente, e o tradutor contratado por Amanda estava atrasado. Isabel estava recolhendo taças vazias na copa, quando ouviu uma voz francesa elevada, seguida por um silêncio desconfortável. Parou por um instante, fechou os olhos, respirou fundo, deixou a bandeja sobre a bancada e caminhou até a sala de jantar com passos firmes. Ao entrar, todos os olhares se voltaram para ela. Amanda estreitou os olhos, sem entender o que estava acontecendo. Carlos abriu a boca surpreso. Leandro quase deixou cair a garrafa de vinho que segurava. E então Isabel falou. Em francês, claro, seguro,
fluente. Messieurs, je peux vous aider avec la traduction, si vous le permettez. Os franceses se entreolharam. Deles sorriu, aliviado, e assentiu. Isabel se posicionou ao lado de Carlos e passou a intermediar a conversa. Sua postura era elegante, mas não ensaiada. Traduzia com precisão, mas sem arrogância. O tom da voz era firme, mas sereno. Kendi a observava com interesse visível. Os convidados começaram a se soltar. Gargalhadas discretas surgiram. A tensão diminuiu. Amanda não conseguiu conter o incômodo. Aproximou-se de Isabel e disse em voz baixa, mas audível: "Está se achando agora, né? Quer aparecer em todos os jantares? Daqui a pouco está querendo sentar à mesa." Isabel a olhou nos olhos, mas não respondeu. Apenas continuou traduzindo. Impassível. Carlos se levantou lentamente e se dirigiu à filha com um olhar duro. "Amanda, se tiver algo a dizer, diga para mim, não para ela." Amanda ficou vermelha, mas recuou. Kendi aproveitou a pausa para se levantar e falar diretamente aos franceses, ainda em japonês, mas desta vez com Isabel ao lado, traduzindo ao pé do ouvido. E foi ali, naquele momento, que tudo mudou de novo. Porque ao final do discurso, um dos empresários franceses, visivelmente comovido, bateu palmas devagar, sendo seguido pelos outros. Carlos levantou sua taça e propôs um brinde. E pela primeira vez, Isabel também foi aplaudida. Depois do jantar, já na cozinha, Isabel estava lavando as últimas taças, quando Kendi apareceu na porta. Ele a observou por alguns segundos, depois se aproximou devagar. "Você fala francês como quem canta uma canção, e faz isso enquanto continua com as mãos na água. Isso é raro. Aprendi com uma senhora francesa, Dona Odette. Fui cuidadora dela por um tempo. Ela me ensinava vocabulário enquanto eu lavava roupa", respondeu Isabel com um sorriso pequeno. "E por que nunca falou disso antes?" Ninguém perguntou. Kendi abaixou a cabeça, pensativo. "O mundo é muito barulhento para ouvir quem não grita. Mas você fala até no silêncio." Ela não respondeu. Mas o olhar dizia tudo. Naquela noite, antes de ir embora, Kendi voltou a falar com Carlos. Estavam sozinhos no escritório. "Carlos, essa moça, Isabel, ela não é uma faxineira." "Concordo." "Então trate de não perdê-la." Carlos balançou a cabeça como quem já tinha tomado essa decisão. No andar de cima, Amanda observava tudo da sacada. Pela primeira vez, sentiu medo. Medo de que o mundo dela estivesse mudando e que aquela mulher, invisível até poucos dias atrás, estivesse se tornando impossível de ignorar. 2 dias após o jantar com os franceses, a mansão de Carlos Albuquerque estava silenciosa como raramente ficava. Era uma manhã de céu cinzento em São Paulo, e o ar carregava uma tensão invisível, como se algo estivesse prestes a acontecer. Isabel chegou cedo, como de costume, vestindo seu uniforme azul e branco, os cabelos presos em um coque firme, as luvas amarelas dobradas nos bolsos. Foi direto para a área de serviço e começou a lavar os panos usados na noite anterior. Enquanto isso, Kendi Nakamura pedia para falar com Carlos. Não queria reuniões formais, nem tradutores, nem assessores. Queria uma conversa direta. Carlos o recebeu em seu escritório com uma leve curiosidade nos olhos. Kendi foi ao ponto. "Eu gostaria de falar com Isabel, a sós." Carlos ergueu as sobrancelhas, mas não questionou. Apenas chamou Leandro e pediu que localizasse a faxineira. Minutos depois, Isabel apareceu na porta do escritório com os ombros retos e o olhar calmo. Kendi estava de pé ao lado da janela, observando o jardim, mas se virou assim que ela entrou. Carlos se retirou discretamente, fechando a porta atrás de si. Por um instante, houve apenas silêncio. Kendi apontou para a cadeira à frente da sua. Isabel hesitou, depois sentou-se, ainda com as luvas nos bolsos, as mãos pousadas no colo. "Você sabe por que está aqui?"
perguntou ele, com o sotaque carregado, mas perfeitamente compreensível. Imagino que tenha algo a ver com o que aconteceu no jantar, respondeu ela, com calma. Kendi assentiu devagar. Caminhou até a escrivaninha, pegou uma pequena caixa de madeira e a colocou sobre a mesa. Dentro havia uma antiga caneta tinteiro japonesa com detalhes dourados. Minha mãe usava essa caneta quando fazia contas como diarista em Osaka. Tinha 2 empregos. Dormia 4 horas por noite. Ele fechou a caixa com delicadeza. A primeira vez que vi você traduzindo foi como vê-la de novo. A mesma postura, o mesmo cuidado com as palavras, a mesma dignidade. Isabel não sabia o que dizer. Apenas olhou para ele com respeito. Kendi continuou. Ninguém dá valor à faxineira. Todos veem o chão limpo, mas não quem limpa. Mas eu vi. Você não fala japonês por acaso, nem francês. Você fala porque prestou atenção quando ninguém mais prestava. Isabel respirou fundo. A emoção começava a se acumular no peito. Eu cuido da minha mãe à noite. E quando ela dorme, eu estudo. Só isso. Nunca quis provar nada para ninguém. Só queria entender mais do mundo do que aquilo que sobra no balde. Kendi sorriu. Era um sorriso discreto, quase imperceptível, mas genuíno. Não é só isso. Você entende o mundo como poucos que conheço. E por isso quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Perguntou Isabel, cautelosa. Kendi se levantou, pegou um envelope da pasta e colocou sobre a mesa. Preciso de uma mediadora cultural. Alguém que saiba escutar antes de traduzir, que entenda pessoas e não apenas palavras. Você seria minha ponte no Brasil. Ajudaria nas negociações, nas reuniões, nos projetos sociais que estamos começando por aqui. Isabel ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos pousaram no envelope fechado, depois na caneta que ele havia mostrado. Isso parece algo grande demais para mim. É grande porque você é. Só não percebeu ainda. Ela baixou os olhos. As mãos tremiam levemente sobre o colo. E a mansão? E a Amanda? Perguntou quase num sussurro. Amanda vai ter que aprender que status não é currículo. É atitude. E quanto à mansão, você pode continuar vindo se quiser. Mas dessa vez, como parceira, não como invisível. A emoção finalmente escapou pelo canto dos olhos de Isabel. Ela os limpou discretamente, mantendo a compostura. Kendi respeitou o silêncio. Quando ela se levantou para sair, ele disse apenas mais uma coisa. Eu não estou te oferecendo caridade, Isabel. Estou reconhecendo competência. Ela assentiu com um leve sorriso e saiu. Do lado de fora, Carlos aguardava encostado na porta. Não disse nada. Apenas observou a expressão dela. Aceitou? Perguntou. Ainda estou digerindo. Ele sorriu. Pois digira logo. O mundo lá fora precisa de gente como você, e eu vou perder o privilégio de ter a melhor cabeça da casa limpando meu corredor. No fim daquela tarde, Isabel foi até o quarto da mãe, no bairro do Ipiranga. Levou pão de queijo, chá de camomila e contou o que havia acontecido. A mãe ouviu em silêncio, segurando sua mão com carinho. Você merece, minha filha. Mas nunca esquece de onde veio. Nunca, mãe. Nem por um segundo. Enquanto isso, na mansão, Amanda observava pela janela do escritório de Carlos. Viu Kendi e Isabel conversando no jardim, rindo baixo. Pela primeira vez, sentiu algo que não era apenas ciúme ou desprezo. Era medo, porque naquele olhar de Kendi havia algo que ela nunca havia recebido. Admiração real. Na noite do jantar de encerramento, a mansão de Carlos Albuquerque estava ainda mais iluminada do que nas ocasiões anteriores. Lustres dourados reluziam com intensidade, e os convidados da elite política e empresarial do Brasil chegavam com seus trajes impecáveis, sorrisos polidos e olhos curiosos. O burburinho nos salões era inevitável. Afinal, Kendi Nakamura, o milionário japonês reservado, tinha anunciado que daria uma declaração importante sobre os rumos da parceria internacional com Carlos. Todos queriam presenciar aquele momento.
Amanda Albuquerque circulava entre os convidados com um vestido verde esmeralda, que brilhava sob a luz, cumprimentando rostos conhecidos com formalidade. Carlos, por outro lado, se mantinha junto ao bar, observando tudo com um leve sorriso e as mãos cruzadas nas costas. Ele parecia relaxado, mas havia um certo mistério no ar. Ao seu lado, Leandro mantinha a postura ereta, mas com um olhar inquieto. Algo parecia diferente naquela noite. E não era apenas o número de repórteres discretos posicionados nos cantos da sala. A sala de jantar principal foi aberta com pompa. Os convidados começaram a se sentar às mesas redondas de toalhas creme, louça de porcelana fina e taças de cristal. No centro, uma mesa maior com 3 cadeiras já ocupadas por membros da equipe de Kendi. Faltavam apenas os anfitriões e, claro, o próprio Kendi. Quando o relógio marcou 20 horas em ponto, Carlos entrou pela porta principal do salão, mas não estava sozinho. Ao seu lado, caminhava Isabel Souza. De uniforme? Não. Estava com um vestido azul marinho discreto, os cabelos presos no mesmo coque habitual, sem maquiagem pesada, sem salto alto, mas caminhava com segurança, com o olhar reto e sereno. Um silêncio desconfortável tomou conta do salão. Amanda, que já estava sentada, levantou-se bruscamente, encarando o pai com incredulidade. "O que é isso?" sussurrou, aproximando-se. Carlos respondeu sem alterar o tom de voz. "Ela vai se sentar conosco." Amanda riu nervosa. "Na mesa principal? Isso é uma piada?" "Ela é a única aqui que entendeu tudo desde o começo", respondeu Carlos. "Inclusive o que você nunca enxergou." Amanda ficou paralisada por alguns segundos. Depois se afastou, com os olhos marejando raiva. Kendi chegou logo em seguida, vestindo um terno preto clássico, com um lenço branco dobrado com perfeição no bolso do paletó. Cumprimentou os presentes com uma leve reverência e caminhou até sua cadeira. Ao ver Isabel sentada, ele sorriu com os olhos e assentiu levemente. Em seguida, ergueu um envelope de couro escuro e o colocou sobre a mesa. "Com licença, vou ler algo importante", disse ele em português esforçado. "Foi escrito em japonês, mas será traduzido agora." Ele entregou a folha para Isabel. Ela pegou o papel com firmeza, respirou fundo e começou a ler. "Eu viajei até o Brasil buscando investimento, mas encontrei algo que o dinheiro não pode comprar. Encontrei dignidade, inteligência e humanidade nos olhos de quem o mundo costuma ignorar. Esta mulher, Isabel Souza, não apenas possibilitou a comunicação entre culturas. Ela revelou o caráter desta casa, desta empresa e desta parceria." Houve um leve murmúrio entre os convidados. Isabel continuou: "Por isso, a proposta que formalizo esta noite não se trata apenas de negócios, mas de princípios. A nova parceria será administrada por uma equipe mista, composta por representantes brasileiros e japoneses, com Isabel como mediadora cultural oficial." Os olhos de Amanda estavam fixos na mesa. Leandro, no fundo do salão, teve a ousadia de soltar um riso abafado, seguido de um comentário sussurrado para outro funcionário. Quem diria? Ao final da leitura, Kendi levantou-se e fez um gesto para Isabel se levantar também. Estendeu a mão e ela apertou, firme. Um fotógrafo capturou o momento. Um aplauso tímido começou no fundo da sala e logo se espalhou. Não era estrondoso, mas sincero. Pela primeira vez, Isabel não era invisível. Era vista, ouvida, reconhecida. Ela não sorriu em excesso, não levantou os braços em celebração. Apenas assentiu, com os olhos marejados, e voltou a se sentar. Enquanto os garçons serviam o primeiro prato, Amanda se retirou discretamente, seguida por uma amiga. Do outro lado da sala, Carlos observava tudo em silêncio. Depois de tanto tempo tentando provar algo ao mercado, ali estava sua verdadeira vitória: ter apostado em alguém que o mundo inteiro teria descartado. No corredor de entrada, Leandro cruzou com Isabel a caminho do toalete. Pela primeira vez, ele não fez piadas, nem olhou com desdém.
apenas desviou os olhos. No final da noite, quando a maioria dos convidados já havia ido embora, Kendi se aproximou de Isabel novamente. Você mudou o destino deste acordo, disse ele, e talvez o da minha empresa também. Isabel não respondeu de imediato. Olhou ao redor, para as flores ainda frescas nas mesas, para os garçons recolhendo as taças, para os últimos vestígios do que tinha sido uma noite inesquecível. Eu só falei o que precisava ser dito, disse ela. Mas o senhor foi o único que quis escutar. E naquele instante, no meio do salão quase vazio, os dois sabiam que algo muito maior havia sido construído ali. Não apenas uma ponte entre dois países, mas um elo entre pessoas que se recusaram a ser definidas por seus papéis aparentes. Nas semanas que se seguiram ao jantar de encerramento, a casa de Carlos Albuquerque não foi mais a mesma, nem pelas reformas que Amanda sugeriu para modernizar os ambientes, mas porque algo na atmosfera havia mudado. Havia menos rigidez nos corredores, menos cochichos entre os funcionários, menos hierarquia disfarçada de protocolo. Isabel Souza agora caminhava por ali sem abaixar os olhos. E embora ainda vestisse o uniforme de faxineira aos sábados, havia algo na sua postura que dizia: ela não era mais invisível. Após o jantar, Kendi Nakamura estendeu sua estadia no Brasil por mais um mês. Queria, segundo ele mesmo disse, compreender melhor a alma do país antes de investir nele. Durante esse tempo, almoçava frequentemente com Carlos no terraço da mansão e sempre que possível chamava Isabel para traduzir ou apenas acompanhar. Não a tratava como funcionária, tampouco como símbolo. Tratava-a como igual. Perguntava sua opinião sobre contratos, expressões idiomáticas, hábitos brasileiros e ouvia atentamente cada resposta. Carlos observava tudo com um orgulho discreto, e Amanda, que por um tempo tentou ignorar a presença constante de Isabel, acabou se retirando temporariamente da mansão, sob o pretexto de uma viagem para coordenar projetos em Belo Horizonte. A proposta oficial chegou por e-mail, uma manhã de terça-feira. Isabel, sentada à mesa da cozinha, abriu o notebook antigo com a ponta dos dedos amarelos de produto de limpeza. Quando leu as palavras Mediadora Cultural Oficial da Nakamura Energy Brasil, levou a mão à boca. O salário era mais do que qualquer coisa que já imaginou. Mas o que a fez chorar de verdade foi o parágrafo final, escrito pelo próprio Kendi. A função será compatível com sua rotina atual e respeitará seus horários de cuidado com Dona Lourdes. Sabemos que uma mulher só está inteira quando pode cuidar das suas raízes. Isabel correu para o quarto onde a mãe descansava. Dona Lourdes, com Alzheimer em estágio inicial, ainda reconhecia a filha nos bons dias. Mãe, lembra quando a senhora dizia que minha cabeça vivia na lua? Murmurou sorrindo. Pois é, a lua respondeu. Na semana seguinte, ela começou o trabalho de forma oficial. Não se mudou da vila onde morava, nem comprou carro novo. Pegava o mesmo ônibus de sempre, só que agora com uma pasta de couro ao lado do esfregão. No prédio da Nakamura Energy, em um dos andares mais altos da Faria Lima, foi recebida com respeito. Alguns funcionários franziram a testa ao vê-la entrar com o crachá de executiva. Mas bastou ouvi-la falar em japonês fluente, com segurança e doçura, para que os sorrisos amarelos se transformassem em acenos verdadeiros. Isabel criou um pequeno espaço de acolhimento no escritório, com plantas, livros de idiomas e uma cafeteira que ela mesma trouxe de casa. Ali, ensinava expressões brasileiras aos japoneses e nuances culturais japonesas aos brasileiros. Traduziu manuais, redesenhou dinâmicas de reunião e até ajudou a resolver uma crise entre gerentes usando uma metáfora sobre novelas e mangás. Era, aos poucos, a ponte viva entre dois mundos. Carlos Albuquerque, por sua vez, passou a mencioná-la com frequência em suas entrevistas. Dizia que o Brasil precisa parar de olhar para cima e começar a olhar para os lados, e que
Às vezes, o talento mais raro está limpando o chão onde você pisa. Kendi, em um congresso internacional, citou Isabel sem usar o nome. Aprendi que inovação não é apenas tecnologia. Às vezes é dar ouvidos a quem ninguém escutava. Amanda voltou à mansão um mês depois. Chegou de surpresa, como quem esperava retomar o lugar de comando. Mas encontrou Isabel, sentada com Carlos na biblioteca, discutindo a construção de uma filial sustentável da empresa no interior de São Paulo. Amanda hesitou na porta. "Posso interromper?" perguntou. Isabel olhou para ela, sem arrogância, e sorriu com gentileza. "Claro, Amanda, sempre é bem-vinda." Carlos levantou, beijou a filha no rosto e puxou uma cadeira para ela. Naquele gesto silencioso, Amanda entendeu que o trono que achava ser seu nunca tinha sido real. Aos sábados, Isabel ainda voltava à mansão com o uniforme azul impecável. Quando perguntavam por quê, ela respondia: "Porque aqui começou tudo. Porque minha mãe gosta que eu volte com cheirinho de casa limpa. Porque eu gosto de lembrar de onde vim." Era recebida com abraços pela equipe de limpeza, que agora a chamava de Doutora Isabel, com um brilho nos olhos. Leandro, antes irônico, passou a perguntar dicas de curso online nos corredores. Certa tarde, Kendi a chamou para uma conversa no jardim da sede da empresa. Estavam sozinhos, cercados por bambus e azaleias. Ele entregou a ela uma pequena caixinha de madeira entalhada. "É da minha mãe", disse ele. Ela limpava casas no interior do Japão. Guardava moedas e bilhetes bons nessa caixa. Achei que devia ser sua agora. Isabel abriu a caixa devagar. Dentro, apenas um bilhete escrito à mão, em caligrafia tradicional. "O respeito começa no chão." Ela não disse nada. Apenas fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e agradeceu com uma reverência. Kendi sorriu, e pela primeira vez, os dois se despediram sem palavras. Porque ali já não era necessário traduzir mais nada. Se você também acredita que pessoas comuns podem transformar o mundo com sabedoria e coragem, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como a de Isabel.